Mateus capítulo 16, versos 13 ao verso 20, que dizem assim: Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Oremos. Pai, nós te agradecemos por esta manhã tão agradável que o Senhor já está nos proporcionando, também por esta reunião dos santos em torno da Tua Palavra. O nosso desejo é que nesta manhã o Senhor continue falando conosco, agora através da exposição desse assunto tão importante que toca a nossa relação uns com os outros e a nossa relação com o Senhor. Fale conosco, Senhor, nos dê a compreensão necessária e precisa daquilo que a Sua Palavra tem para nos dizer nesta manhã. Oramos assim no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Nos últimos anos, o interesse pela fé reformada tem crescido acentuadamente. Em razão disso, igrejas históricas têm recebido inúmeras pessoas que estão buscando a séria exposição das Escrituras e de cultos cristocêntricos, porque já não suportam mais tanto legalismo, teologias da prosperidade e libertação, misticismo e a exploração indevida das finanças pessoais. Nessa passagem, veremos que Cristo é revelado como o verdadeiro fundamento da nossa fé. E, portanto, necessitamos confiar sempre nele e na autoridade que ele tem para nos guiar, sustentar e proteger em toda circunstância da vida cristã. É ele quem nos sustenta. Esse capítulo 16 de Mateus, eu dividi em 5 partes. A primeira parte, verso 1 ao verso 4, Jesus ele é desafiado a se identificar como divino. Como diz o verso 1, os fariseus e os saduceus estavam tentando Jesus, provocando Jesus a fazer algum sinal para que ele assim comprovasse ser de origem divina. A parte 2, versos 5 ao verso 12, Jesus adverte os seus discípulos contra o fermento dos fariseus. Jesus recusa fazer o sinal que os fariseus e saduceus estavam tentando ele a realizar. E aí os discípulos, então, são advertidos para que, contra o fermento dos fariseus. A princípio eles não entenderam, mas depois Jesus explicou que ele estava se referindo não a fermento de pão, mas a falsa doutrina que aqueles fariseus e saduceus estavam tentando sustentar. E aí a terceira parte, verso 13, a parte até o verso 20 que nós lemos, Jesus aqui ele é identificado corretamente. E aí o verso 21 ao verso 23, ele declara a sua necessidade de morte, ele prediz aí a sua morte e ressurreição, verso 21 até o verso 23, e nós temos a partir do verso 24 até o verso 28, uma descrição que Jesus faz a respeito da vida cristã. Seus seguidores, seus discípulos precisavam se identificar com ele nesta missão, tendo foco na cruz de Cristo, tendo foco naquilo que ele veio para realizar entre nós. Justamente nessa terceira parte, dos versos 13 ao verso 20, Jesus é identificado pelos seus discípulos e eles também são instruídos sobre como deveriam lidar com aquela revelação que o próprio Pai havia dado aos discípulos. Versos 13 ao verso 14, o mundo ele não discerne corretamente a Cristo, não crê em Cristo. Olha o que diz, os versos 13 e o verso 14.
Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, no norte da Palestina, perguntou a seus discípulos: quem diz ser o povo o Filho do Homem? E este era o testemunho que eles tinham. Uns diziam que eram João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas Deus revela aos seus discípulos quem Cristo é. Essa compreensão, ela não veio, segundo o verso 17, nem da carne, nem do sangue. Não é uma compreensão que poderia ser adquirida por meio do esforço intelectual, racional do homem. Não, a revelação, a identificação correta a respeito de Jesus Cristo só poderia ser dada por Deus. Verso 17 diz: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas o Pai que está nos céus. E é sobre essa revelação que a igreja está fundamentada. Essa revelação é a base da igreja, é o que sustenta a fé da igreja. Não é o homem, não é a construção, não são os interesses deste mundo, mas é a revelação correta a respeito de Jesus Cristo. Verso 18, diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os apóstolos, representados aqui por Pedro, eles abririam as portas para uns e fechariam para outros, pela pregação do Evangelho e também pela disciplina. O verso 19 diz assim: dar-te-ei as chaves dos céus, do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Nós temos diversas passagens no Novo Testamento que mostram como o apóstolo Pedro, mediante a pregação do Evangelho, mediante a comunicação fiel do testemunho de Jesus, abriu as portas aos judeus e aos gentios para o reino dos céus, mas também fechou para outras, emitindo juízo por causa da sua incredulidade. E não somente Pedro faz isso, como aquele caso de Ananias e Safira, em Atos capítulo 5, mas também o próprio apóstolo Paulo foi também apóstolo usado por Deus para, entre aspas, abrir as portas do reino dos céus a uns e fechar a outros pela pregação do Evangelho. Essa confissão deveria ser entendida antes de ser compartilhada. Verso 20, então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. E a causa, nós temos pelo menos 3 causas porque Jesus dá essa advertência aos discípulos. Porque havia uma expectativa política a respeito do Messias. Eles esperavam um homem enviado da parte de Deus que exercesse um governo político e libertasse os judeus da opressão dos romanos. Havia também uma confusão religiosa no meio do povo. Você percebe no próprio verso 14 desse capítulo essa dificuldade de identificar Cristo mediante as profecias. Eles confundiram Cristo com João Batista, com Jeremias, com Elias ou alguns dos outros profetas. Havia essa confusão religiosa no meio do povo. Também, uma terceira possível razão dessa advertência de Jesus é que a obra de Cristo ela não estava completa. Somente depois da sua morte, ressurreição e ascensão, o Espírito Santo seria enviado e derramaria luz sobre a obra messiânica de Jesus. E foi justamente depois dessa consumação redentiva de Cristo que o Espírito Santo derramou sobre os apóstolos poder para testemunharem a respeito de Cristo, e a pregação do Evangelho se tornou persuasiva pela operação do Espírito naqueles dias. Para os religiosos daquela época, Jesus era um falso profeta, pois usava o nome de Deus, mas o seu poder vinha de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Para Herodes Antipas, era João Batista ressuscitado. Capítulo 14 de Mateus, verso 2, diz assim: e disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Essa era a identificação de Herodes a respeito de Cristo. Também para algumas pessoas do povo, Jesus era João Batista, Elias, Jeremias ou qualquer um dos profetas, como já dissemos aqui. Todos eles falharam em identificar
corretamente quem era Jesus. Porém, os discípulos reconheceram, verso 16 do capítulo 16, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus estava no norte da Palestina e sabia que o seu tempo se aproximava rapidamente. Então iniciou sua jornada em direção a Jerusalém. Mas antes havia duas verdades que os discípulos deveriam saber claramente: quem ele era e o que ele faria por ser quem ele era. Então, na primeira parte, nós vemos uma identificação a respeito de Jesus, e na sequência, Jesus informa o que ele faria ao se dirigir até Jerusalém. Ele seria humilhado sob o poder dos principais sacerdotes e anciãos do povo, ele seria sacrificado na cruz, mas ele ressuscitaria ao terceiro dia. O conceito presente na resposta de Pedro era o testemunho mais alto e a confissão mais elevada que os apóstolos poderiam fazer. Era a mais pura verdade a respeito de Jesus. O mestre então lhe respondeu: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, verso 17, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Ninguém pode identificar Jesus como Filho de Deus a não ser pelo poder do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode nos revelar a verdade sobre Cristo. Só Ele pode nos revelar a pessoa de Jesus. No verso 18, Jesus completou: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porém, pergunta-se, qual o significado dessa expressão que é bastante usada para defender o pontificado, para defender o papismo? Qual o significado desta passagem? O significado é um só. Esta pedra que Jesus se refere é o próprio Cristo. É a própria confissão que o Pai deu aos discípulos e que aqui é demonstrada, é comunicada através do mais proeminente dos apóstolos, que era o apóstolo Pedro. E era justamente sobre esta confissão, sobre esta pedra, que a igreja haveria de ser edificada. Mas existe a teoria de que a pedra é Pedro. A palavra Pedro significa pedregulho. E a igreja jamais poderia ser edificada sobre um fragmento de pedra. E ainda existe outra teoria que afirma que a pedra aqui referida é a confissão de Pedro. Embora tenha sido uma confissão revelada pelo Pai, a igreja não poderia ser edificada sobre a palavra humana. Ela vem da parte de Deus. Ela é resultado da obra divina. Não devemos ter dúvidas, é sobre Cristo que a igreja está edificada. O próprio Pedro afirma em 1 Pedro 2, versos 4 ao verso 8, que Jesus é a pedra eleita e preciosa, fazendo uma menção de Isaías, capítulo 28, verso 16. Ele está confirmando aquilo que tinha sido anteriormente anunciado a respeito de Jesus. Esta é, Jesus, a pedra eleita e preciosa, sobre a qual os crentes, continua o apóstolo Pedro, como pedras vivas, são edificados. Paulo também diz que ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi lançado, que é Jesus Cristo, pois ele é a pedra angular. Ele diz isso em 1 Coríntios 3, de 10 a 12, e também em Efésios capítulo 2, versos 20 ao verso 22. Os apóstolos entenderam isso, pregaram a respeito disso, que essa pedra sobre a qual a igreja está edificada é Jesus Cristo. A igreja é fundamentada sobre a verdade a respeito de quem Ele é e sobre aquilo que Ele fez. Na sequência, Jesus fez outra grande afirmação: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja que Ele está edificando sobre esta revelação. A palavra inferno usada aqui é Hades ou Sheol no Antigo Testamento, o mundo invisível dos mortos. É muito importante sabermos que as portas da morte não prevalecerão contra a igreja. E isso tem um significado muito importante. O inferno não pode resistir ao avanço da igreja na proclamação do Evangelho, na proclamação desta verdade que o Pai revelou aos apóstolos e por meio dos apóstolos. Não é o inferno que nos ataca,
e sim a igreja que avança contra o poder das trevas. E é ali que Deus, pela graça comunicada em Cristo Jesus, liberta aqueles que estão cativos, aprisionados, sob o poder dos nossos inimigos. O verso 19 é muito discutido. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. O que significa Jesus ter dado as chaves do reino dos céus a Pedro? A interpretação correta desse verso está claramente exposta no livro de Atos. Quando Pedro foi utilizado ou usado para dar entrada aos judeus, capítulo 2, aos samaritanos, capítulo 8, e aos gentios, capítulo 10 de Atos, na nova comunidade, a Igreja de Cristo, testemunhando a Cristo como Redentor de todos os que creem. Essas chaves se relacionam com a autoridade do testemunho de Cristo. O Evangelho é o poder de Deus, assim como o apóstolo Paulo afirma em Romanos capítulo 1, verso 16. O Evangelho é a autoridade desse testemunho de Cristo. Ele é o poder de Deus que atua tanto para a salvação dos que creem, quanto para a condenação daqueles que rejeitam. Ele, o Evangelho, é a chave que confirma aquilo que nos céus já foi estabelecido, segundo a soberana justiça de Deus. Portanto, não somente Pedro, mas todos são edificados na verdade sobre Cristo. Têm as chaves do reino dos céus, a incumbência de proclamar o Evangelho para a salvação daqueles que Deus pretendeu salvar. Essa compreensão da passagem é muito importante para nós entendermos o que acontece posteriormente na história da igreja. Os teólogos católicos romanos justificaram o sacerdócio dizendo que Jesus havia dado as chaves do reino a Pedro, a rocha sobre a qual Jesus Cristo edificaria a sua igreja. Segundo eles, Pedro foi o primeiro papa de Roma e recebeu as chaves do reino de Deus na terra para ligar e desatar, condenar e salvar. A salvação, portanto, estaria sob o poder desse vicário. Aquela expressão, vicarius filii Dei, é uma expressão em latim que significa na vaga do Filho de Deus. Há uma crença, há uma afirmação, essa é uma afirmação que diz que Pedro, ele substitui Cristo na história, dando continuidade ao seu ministério na terra. Por isso a Igreja Católica ensina que não há salvação fora da função mediadora do sacerdócio, do Papa. Neste contexto teológico, o ofício papal passou a reivindicar posição espiritual tão elevada, a ponto de ensinar que somente por ele as pessoas poderiam ser perdoadas dos seus pecados e salvas. Fora, já fui da Igreja Católica também, eu aprendi isso desde a minha infância, que fora da igreja, quando você não está em comunhão com a igreja, você está condenado ao inferno. Então você precisa estar de acordo com a igreja, você precisa ter comunhão com a igreja, porque do contrário, a sua situação seria bastante dramática no final dos tempos. A igreja, nesse sentido, seria detentora da salvação e basta uma decisão do pontífice para que a pessoa seja salva ou condenada, porque, afinal de contas, de acordo com a doutrina romana, o pontífice possui as chaves do reino dos céus para ligar e desligar aquilo que eles julgarem necessário. Então, nesse contexto, é que nós percebemos uma autoridade, uma evidência, uma ênfase muito forte na autoridade de um mediador, de uma pessoa entre Deus e todo o restante do seu povo. Contudo, em 31 de outubro de 1517, o monge agostiniano Martinho Lutero ousou enfrentar, dentre outras, essa convicção, anexando 95 teses de protesto na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, desencadeando assim uma reação em massa, que daria início ao que conhecemos hoje como Reforma Protestante, observando especialmente a Bíblia como única regra de fé e prática de todo cristão. Entre essas teses, Lutero enfatizou que os crentes são perdoados somente por Deus.
somente por Deus, rejeitando qualquer ensino de que necessitava das indulgências concedidas pela igreja. Ele declarou, entre as suas 95 teses, na tese 36 e na tese 37, Lutero disse, abre aspas, qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem direito à remissão pela pena e culpa, mesmo sem carta de indulgência. Tese 37. Qualquer cristão verdadeiro, seja vivo, seja morto, tem participação em todos os bens de Cristo e da igreja por dádiva de Cristo, mesmo sem carta de indulgência. Lutero insistiu que todos os crentes verdadeiros têm acesso à presença de Deus pela fé em Jesus Cristo, e assim são abençoados e o servem. Em uma das suas obras, ele disse, quando recuperarmos nossa liberdade de alegria, entendendo que somos todos iguais em todos os direitos, quebraremos o jugo da tirania e saberemos que aquele que é cristão tem Cristo, e aquele que tem Cristo tem todas as coisas que são de Cristo. Ao estudar a Bíblia, especialmente Romanos, Lutero descobriu que em Jesus Cristo o crente é justificado dos seus pecados por Deus e, portanto, tem acesso imediato a Ele, sem a mediação de um sacerdote. Assim, a doutrina do sacerdócio de todos os crentes resultou da doutrina da justificação somente por Cristo, através da graça, mediante a fé. Nenhum cristão precisa de um pontífice, que significa ponte, porque somente Jesus Cristo é o caminho ao Pai. Quando o carcereiro perguntou a Paulo o que deveria fazer, lá em Atos capítulo 16, para ser salvo, a resposta de Paulo foi simples: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Calvino disse, nas Institutas, volume 4, ele disse o seguinte, página 443, ou capítulo 29, abre aspas, ao tratar da missa papista, que são contraventores para com Cristo, todos os que se chamam sacerdotes para oferecerem sacrifício de apaziguação. Ele foi constituído e consagrado sacerdote pelo Pai, com juramento segundo a ordem de Melquisedeque, sem fim, sem sucessor. Ofereceu sacrifício de eterna expiação e reconciliação de uma vez por todas. Agora, havendo entrado no santuário do céu, também intercede por nós. Nele somos todos sacerdotes. Mas para oferecer louvores e ações de graças, afinal, para oferecer a Deus, a nós mesmos e as nossas coisas. Aplacar a Deus e expiar os pecados foi um ofício exclusivamente dele, mercê de sua oblação. Fecha aspas. Lutero teve o interesse, por suas teses, de rejeitar o sacerdócio católico. Assim como João Calvino, através das Institutas, ao dizer ser gravíssima afronta e blasfêmia que não se pode tolerar tanto contra Cristo, quanto contra o sacrifício que por sua morte, por nós consumou na cruz, se alguém, repetindo a oblação, cogite de adquirir o perdão dos pecados, de propiciar a Deus e obter justiça. Calvino entendia que isso é uma afronta ao Evangelho, uma afronta à verdade a respeito de Cristo, alguém reivindicar para si tamanha autoridade de deter a salvação, de liberar ou de determinar quem pode e quem não pode ser perdoado por Deus e ter o seu destino definido por aí. Em síntese, os reformadores ensinaram que o relacionamento da igreja com Deus foi e está fundamentado na obra de Cristo, não estando sujeito aos caprichos de qualquer ordenação humana. Eu quero fazer antes de trazer 4 aplicações do texto que nós lemos e dessa reflexão histórica a respeito da igreja, quero fazer aqui algumas considerações. O Novo Testamento claramente ensina que a igreja não está edificada sobre Pedro, mas sobre o testemunho de Cristo. Como pedra viva, Pedro veio a Jesus Cristo, a pedra angular, para ser edificado com os outros numa casa espiritual. Pedro certamente não interpretou as palavras de Jesus em Mateus 16, no sentido de que a igreja seria edificada sobre si.
pois ele mesmo identificou Jesus como a pedra fundamental em Atos, no seu discurso, em Atos capítulo 4, verso 11. Ele é a pedra fundamental. Assim como Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, verso 11, capítulo 10, verso 4, e em Efésios capítulo 2, verso 20. Também se referiu a si mesmo como um ancião juntamente com os outros presbíteros da igreja, em 1 Pedro capítulo 5, versos 1 ao verso 3. Ele não se colocou numa situação de distinção em relação aos outros presbíteros da igreja. Pelo contrário, ele se identificou justamente com os presbíteros para quem ele estava se dirigindo, em 1 Pedro capítulo 5, verso 1 ao verso 3. Ele não se via como uma pessoa especial, não se via como uma pessoa superior, muito pelo contrário. Tenho certeza de que também percebeu, quando Jesus falou sobre as chaves, que as entregava a todos os apóstolos e não apenas para ele. Porque lá em Mateus capítulo 18, nós vemos uma repetição dessa afirmação de Jesus, que estaria dando as chaves do reino dos céus. Lá em Mateus capítulo 18, verso 18, nós lemos o seguinte: eu solenemente vos declaro. Ele não se dirigiu apenas ao apóstolo Pedro, mas a todo o colegiado de apóstolos, de discípulos. Tudo o que desligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Certamente Pedro entendeu que a palavra de Jesus dita aqui em Mateus capítulo 16, nessa ocasião, não era uma palavra apenas ao apóstolo Pedro, mas a todos os seus discípulos. O cristão verdadeiro olha para Jesus como o seu único sacerdote, o seu único mediador. Jamais para homens como sacerdotes ou mediadores diante de Deus. E essa é a razão porque muitos cansados estão chegando na igreja, nas igrejas históricas em todo o nosso país, com um crescente interesse pela teologia reformada. Porque estão cansados de abusos de autoridade, pessoas feridas. Talvez essa seja inclusive a sua história, chegando nesta igreja, depois de ter passado por muitos abusos de autoridade e por inseguranças quanto à salvação. Aliás, o Novo Testamento não descreve nenhum líder como sacerdote, porque em Cristo todo cristão tem livre acesso a Deus. Você não encontra isso no Novo Testamento. Alguém que fizesse mediação entre o povo da aliança para com Deus. Porque uma vez alcançado pelo Evangelho, este tem livre acesso, imediato acesso à presença de Deus pelas orações, pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso mediador e somos assistidos pelo Espírito Santo para nos aproximarmos de Deus e ali depositarmos toda a nossa confiança, as nossas ansiedades. É Ele, e somente Ele, por meio de Jesus, que pode nos oferecer perdão para os nossos pecados. Eu quero concluir trazendo 4 aplicações diante desse assunto que não é muito falado, mas que ao mesmo tempo é tão necessário e tão importante para colocar os nossos olhos na pessoa certa, direcionar a nossa expectativa para a pessoa certa e para fundamentar a nossa fé na pessoa certa. Primeiro, reconheça a autoridade dos ofícios biblicamente ordenados na igreja. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos apenas 2 ofícios. Nós temos os presbíteros e nós temos os diáconos. Os presbíteros estão organizados entre os docentes, que são os chamados pastores, e os regentes, que são mais conhecidos como presbíteros. Mas o ofício é um. Todos são presbíteros na casa de Deus. E têm a responsabilidade de exercer governo e de comunicar fielmente a doutrina bíblica. E nós temos o outro ofício, que é o ofício do diácono, que é responsável pela ordem do culto, assistir os necessitados e cuidar de vários aspectos que envolvem a administração da igreja. Pastores e presbíteros, bem como os diáconos, todos aprovados e eleitos pela congregação, devem ser respeitados, considerados nas orações e apoiados por todos os crentes, para que desempenhem bem as suas funções. Assim, como diz a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 30, parágrafo
30, parágrafo 1º, que o próprio Cristo instituiu na igreja governo através dos seus oficiais. Às vezes, nós não temos oficiais como nós gostaríamos, mas temos oficiais que nós necessitamos, por instituição divina. E independente das nossas impressões, e independente das nossas compreensões a respeito dos nossos oficiais, eles representam entre nós o governo de Deus e, portanto, devem ser considerados com estima, como diz o autor de Hebreus. Devem ser recebidos com muito zelo e tratados com muito cuidado, porque foram eleitos, consagrados para exercerem as suas funções de modo bíblico e somente de modo bíblico. Dito isso, preciso também dizer, em segundo lugar, que precisamos reconhecer também que todos eles, como os demais membros da igreja, carecem de perdão para os seus pecados, forças diante das tentações, discernimento para evitarem os enganos, ensino para crescerem na fé e misericórdia por causa das suas fraquezas. Eles ocupam funções distintas estabelecidas pelo governo de Deus na igreja, mas, humanamente falando, não há nenhuma distinção dos demais crentes. Como todos precisam de perdão dos pecados, de misericórdia por causa das suas limitações, os nossos oficiais também estão sujeitos às mesmas dificuldades e carecem da mesma misericórdia. O único que pode nos oferecer segurança da salvação é Jesus Cristo. O único que serve de exemplo moral e espiritual perfeito é Jesus Cristo. O único que jamais frustra as reais necessidades da igreja é Jesus Cristo. O único capaz de sustentar e guiar os crentes verdadeiros, fazendo-os vencer as tentações do pecado, é Jesus Cristo. Portanto, precisamos direcionar sempre a nossa atenção, a nossa fé, a nossa expectativa à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nunca no homem, porque o homem é falho, o homem é inconstante, o homem é, por vezes, enganado pelo seu próprio coração. Mas quando nós colocamos a nossa fé e a nossa expectativa na pessoa do Senhor Jesus, nós experimentamos uma segurança que o homem não pode nos oferecer. E é nesse sentido que nós permanecemos firmes e perseveramos na vida cristã. Porque a nossa fé e a nossa vida cristã é e será sempre sustentada por aquela revelação que o Pai deu aos discípulos. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. 3. Não permita desenvolver dependência emocional para se sentir motivado a crescer na fé por nenhum ministro do Evangelho, famoso ou anônimo, antigo ou recente em sua história, culto ou inculto. Confie acima de todos eles na eficaz operação do Espírito Santo para a sua santificação e mantenha firme seu compromisso e alegria cristã, seguindo a verdade de Cristo fielmente comunicada pela palavra de Deus. Crentes maduros entendem isso. E embora usufrua dos benefícios de oficiais, tanto presbíteros como de diáconos no seio da igreja, eles não perdem o foco da pessoa de Jesus, eles não condicionam sua alegria na vida cristã por este ou aquele que está exercendo autoridade no meio da igreja. A sua alegria, a sua satisfação e a sua segurança estão atreladas intimamente na confiança da pessoa de Jesus e por aquilo que o Senhor Jesus fez. Em último lugar, invista sua vida na busca de Deus pela oração e leitura da sua palavra, especialmente quando estiver enfraquecido na fé, desanimado, em dúvidas ou desesperado. Não espere de nenhuma pessoa a solução quando Deus está nos céus, com seus ouvidos e olhos atentos ao seu clamor. Muitas vezes fui chamado, eu lembro uma vez na minha igreja de origem, eu era líder de jovens, foi o meu primeiro ministério,
e nós teríamos uma programação, um culto especial entre os jovens, e depois nós comemoraríamos o aniversário de uma das jovens. E eu fui encarregado pela igreja, pela família, do culto não, mas de conduzir a festa de aniversário, que aconteceria depois do culto no salão da igreja. E aí me chamaram lá na igreja, eu era jovem, para ir até a casa de uma vizinha da igreja, aqui no setor Vila Nova, para poder expulsar um demônio. E muitos estavam ali e eram capazes, não pela sua própria justiça, mas pela justiça de Cristo, de exercer autoridade sobre os demônios. E me chamaram para visitar aquela casa. Eu tive que pedir, que a mãe estava muito aflita, a filha estava terrivelmente possuída por demônios na sua casa, e eu tive que deixar, antes de começar, eu tive que deixar o pessoal, expliquei e tive que ir até lá. Essa não é uma função só de pastor e de presbítero, ou mesmo de diácono. Essa é uma função de todos nós, porque nós não exercemos a nossa justiça, nós exercemos a justiça e a autoridade de Cristo. Todos nós somos capazes, pela certeza da obra de Cristo, de exercer autoridade e expulsar demônios, de no momento de aflição buscarmos a Deus, suplicarmos pela sua graça. Todos nós não dependemos, embora necessitamos, embora é muito importante, embora é muito significativo, mas nós não dependemos de A ou de B para orar por nós, quando pela fé em Cristo Jesus temos livre acesso à presença de Deus. Quando pela fé em Cristo Jesus temos acesso à presença de Deus para recebermos graça e misericórdia em ocasião oportuna, como diz o autor do livro de Hebreus. Temos um advogado junto ao Pai, o qual intercede por nós, e por meio de quem obtemos graça em ocasião oportuna. Jesus é o nosso sumo sacerdote, e é Ele quem nos reconcilia com Deus, ponto final. É Ele quem nos reconcilia com Deus. Nosso mediador é Jesus Cristo. E a nossa fé e a nossa motivação na vida cristã deve depender única e exclusivamente de quem Ele é e daquilo que Ele fez, assim como os discípulos entenderam e assim como eles viveram após a ascensão de Jesus Cristo. E a igreja, alvo da pregação do evangelho desses apóstolos, foi edificada sobre esta verdade. Que essa seja a minha e a sua motivação, e que Deus nos abençoe como primeira igreja presbiteriana de Goiânia, hoje e para todos sempre. Amém. Vamos orar. Senhor, te bendizemos, porque hoje temos a Tua palavra nas nossas mãos para ser lida e compreendida mediante a ação do Teu Santo Espírito. Te louvamos por esta graça que é derramada sobre nós. Um dos benefícios da nossa salvação é a compreensão de quem o Senhor é, de quem o Teu Filho é, através da Tua palavra. E nós te agradecemos por isso. Pedimos que o Senhor ajuste as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa fé, para confiarmos única e exclusivamente no Teu Filho e por meio dele vivermos plenamente a vida que o Senhor reservou para nós. Sustenta-nos, guia-nos, conforta-nos, e que a despeito, ó Pai, das nossas opiniões, impressões, que a Tua palavra seja a única regra de fé e prática na nossa própria vida. Nós suplicamos ao Senhor por esta bênção e fazemos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor.